Livro do 1 Reis, capítulo 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelo corvo. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Somente até aqui? Glória a Deus. Amém. Digita o seu amém aí, aonde você estiver, como confirmação de que você está participando do santo serviço de culto aqui e acompanhou a leitura da palavra. Márcia digitou amém, Marbi também amém, Val amém, e todo mundo digitando amém aí, glória a Deus. Muito bem, sinal que você está ligado nesta palavra, nesta noite, aonde você estiver, glória a Deus. Palavra desta noite, irmãos, ela vem nos dando força para nós enfrentar os tempos difíceis sobre a face da terra. Há um tempo determinado para todo o propósito. Isso você tem que entender dentro da tua casa, que há um tempo determinado para todo o propósito sobre a face da terra. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, o tempo de chover e o tempo de parar de chover. Não é tudo por determinação de Deus. E quando o tempo ruim, às vezes, parece ser ruim para nós, não sendo para Deus, chega no nosso caminho, nós temos alternativa, nós temos socorro do céu, nós temos amparo do reino da glória de Deus. Você tem amparo, você tem socorro, você tem justiça do céu. Então é bom você caminhar com o Senhor na glória da sua plenitude, porque aonde você estiver, você tem amparo do reino da glória de Deus. E nesta noite o Senhor vem dizendo para nós que mesmo que a chuva pare por determinados tempos, mesmo que a terra não brote, o teu glória deve continuar, o teu aleluia deve continuar, a alegria de servir a Deus deve continuar. Então, mesmo com a chuva, dá glória a Deus; sem chuva, dá glória a Deus; mesmo que a terra não produz, dá glória a Deus; mesmo que a prova vem, dá glória a Deus. Sirva o teu Senhor, porque, irmãos, o Senhor compara esta igreja hoje, nesta noite, como Elias naquele tempo. Elias estava servindo ao Senhor, irmãos, e pronto para fazer a sua vontade, pronto para servir a Deus em espírito e em verdade, para qualquer coisa, o que der e vier, ele estava pronto para servir a Deus. Faça você hoje, nesta noite, da mesma forma, pronto para servir o teu Deus para o que der e vier. Tem gente que só é crente quando tem dinheiro, quando tudo está bem, quando tem saúde, quando tudo está bom, mas vindo a prova no teu caminho, já começa a esbravejar, começa a reclamar, reclama para o vizinho, reclama para o irmão, reclama para isso, e vira um Zé reclamão, uma Maria reclamona. Então não faz isso. Sirva o teu Deus pela fé, irmão, que o Senhor não deixará
faltar socorro na tua casa. Como é que está a tua casa aí hoje, nesta noite? Como é que está o seu tempo? Como é que está o tempo, aleluia, ao teu favor aí, nesse tempo? Agora, glória ao Senhor, tem gente que nesse tempo está devendo, tem gente que nesse tempo não tem emprego, tem gente que nesse tempo não tem uma compra dentro de casa, tem gente que nesse tempo está sem carro, tem gente que nesse tempo está sem casa, tem gente que nesse tempo a família está desamparada, tem gente que nesse tempo, irmão, está passando por enfermidade, e de todo jeito tem um tempo que as coisas vêm no nosso caminho, mas tem muita gente, glória ao Senhor, que chegou a justiça de Deus, que chegou a porta aberta no teu caminho, chegou a providência de Deus na tua vida. Tem muita gente que Deus ouviu a sua oração, que Deus fez justiça na tua vida. Tem muita gente que dá glória a Deus, porque Deus apareceu na tua vida. E se você está numa dessas situação, começa a dar glória ao teu Deus agora, porque te diz o Senhor por esta palavra, aleluia. Para uns, glória ao Senhor, chora, para outros está rindo, e tudo Deus está trabalhando na tua vida. Então dá glória ao teu Deus, porque Deus, se hoje você está chorando, dá glória ao teu Deus. Por quê? Porque o choro vai durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Virá pela manhã a sua alegria. Pode durar uma noite, mas o Senhor vai vir ao teu encontro mais uma vez. Então, para Elias, irmãos, vamos falar aqui o que aconteceu para Elias naquele tempo. Elias servindo a Deus, não tinha carro, não tinha dinheiro, e olha que ele era o maior profeta da época. Não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nem cavalo, não tinha nem família, não tinha nada. Elias vivia pela fé, não é? Glória ao Senhor. Mas ele servia a Deus mesmo, em espírito e em verdade. Nunca lhe faltou saúde e disposição na obra, nunca faltou. Então Elias, como profeta naquela época, ele servia a Deus. Naquele tempo, na sua época, começou a reinar em Israel o rei Acabe, que famoso rei Acabe, todo mundo sabe quem é o rei Acabe, né? Começou a reinar Acabe. Não me lembro com quantos anos ele começou a reinar, só sei que ele reinou aí, parece que 20 e poucos anos. Durante o seu reinado foram 20 e poucos anos, e nesses 20 e poucos anos ele só fez burrada, ele só fez coisa errada diante de Deus. Em Israel, uma terra de Deus, irmão, quem reinasse teria que servir a Deus, né? Quem reinasse teria que servir a Deus direito, mas não, Acabe não fez nada direito. O que Acabe fez? Além de não ser aquele homem temente a Deus, ele ainda colocou lá em Israel outros deuses. Ele colocou outros deuses. Quer ver Deus ficar irado na vida do crente? É você ir adorar outro ídolo, você adorar um ídolo qualquer, não é? E como assim? Deus não se agrada em aqueles que servem a Deus na graça e ficar adorando ídolos por aí. Deus não se agrada. Presta atenção aqui, é doutrina, mas fazer o quê? Vai ter que comer essa palavra, né? Deus não se agrada quando você serve a Deus na graça do Filho de Deus e fica adorando ídolos por aí. Ele não se agrada, ele vai se afastando, Mas como assim? O que é ídolos? Sabe aquele cantor famoso? É um ídolo.
Sabe, esses jogadores de futebol famosos são ídolos. Sabe, esses atores de novela aí que você chora quando faz uma cena, são ídolos, não é? Estão lá para enganar, para ganhar o seu dinheiro, o seu trabalho, mas eles estão, não é, fazendo as suas, praticando as idolatrias. E se ou aquele que serve a Deus na graça começar a idolatrar essas pessoas, Deus não se agrada, né? Por que Deus está falando isso? Porque Acabe colocou os ídolos lá em Israel, irmão. Ele colocou os ídolos lá e Deus não se agradou. E se isso não bastasse, ele ainda fez casa, não é? Para a casa dos ídolos lá em Israel. E se isso não bastasse, ele ainda casou com Jezabel. Jezabel era cheia de demônios, não é? Era endemoniado, não é? Então ele fez tudo errado. E como a ira de Deus se acendeu sobre Acabe, o que é que Deus fez, irmão? Falou para Elias: Elias, vai lá e profetiza para Acabe que por ele agir errado no governo, por ele agir errado no seu reinado, eu vou castigar o povo de Israel. Não haverá chuva, nem orvalho cairá, a terra não vai brotar, a chuva não vai cair, a seca vai tomar a terra, não é? Então vai lá e profetiza para Acabe. Então foi isso que nós lemos aqui, irmão. Então Elias, 1 Reis 17, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, nestes significa vários anos, tá? Nestes próximos anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. É o que nós lemos aqui nesse primeiro verso. Foi Elias então e pregou para Acabe, dizendo: nem orvalho. Sabe o que é orvalho, igreja? Orvalho é aquela cutículas de gotas de água que cai sobre o sereno, mas no sereno que cai à noite, aquelas gotas de orvalhos que é minúscula, elas têm umas vitaminas que servem para a vitamina das plantas, das folhas, das árvores, da vegetação e tudo quanto é coisa sobre a face da terra. Tem ali as vitaminas, não é? Para Deus regar a terra, glória ao Senhor, e as folhas recebem as vitaminas do céu, direto da glória de Deus. É uma maneira automática de Deus abençoar a vegetação sobre a face da terra para beneficiar o ser humano. Glória ao Senhor. E o ser humano não entende nada disso, não quer nem saber. Ele bota a sua cabeça no travesseiro e dorme e ronca que nem um porco, e não quer nem saber de onde vem o orvalho e como é formado e por que Deus forma tudo isso ao seu benefício. Nem agradecer agradece. Ó raça que não agradece a Deus pelo que Deus faz na tua vida. Agradeça o teu Deus pelo sono que você tem, por tudo que Deus faz, pela saúde que você tem, pela família. Agradeça ao teu Deus, glória ao Senhor, por estar de pé e vivo na minha presença. Eu estou fazendo livramento na tua vida e te dando, glória, o suprimento do reino da minha glória. Levanta e agradece o teu Criador. É a palavra. E o orvalho não cairá, e nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Pregou Elias, não é? Nestes próximos anos nada disso vai acontecer, não é? Glória ao Senhor.
No verso 2, depois veio a ele a palavra do Senhor. Depois, quer dizer, passou-se um tempo, irmão, e o povo ficou naquela dúvida, mas esperando o que ia acontecer. Esperando o que ia acontecer. Passou-se um mês, nada, secou, nem sereno. Lembra lá aquele sereno que caiu no veleiro de Gideão de noite, não é? Então aquilo foi sereno, nem aquilo não caiu. De noite não havia sereno, o céu ficou limpo, as nuvens foram embora. Cadê as nuvens? Os lavradores se alegram quando vê nuvens formando e lá vem a chuva. Mas a nuvem foi embora, o céu limpou. À noite não caía orvalho nenhum, não é? Glória ao Senhor. E o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6, 1 ano, a chuva foi embora. 2 anos, cadê a chuva? Não tinha. Acabe ficou preocupado. Num prazo de quase 2 anos, secou tudo, irmão. Não havia nem água. A terra começou a se secar, as minas d'água, os veios da terra, porque Deus abriu os veios da terra para que a terra se umedecesse pelos veios, porque a terra ela é umedecida pelos veios de água que corre no meio delas. De vez em quando vai lá o poceiro com um galinho, não é? Querendo achar os veios da terra para fazer um poço, mas não havia mais poceiro, nem com os galinhos, porque os veios da terra tinham secado. E como os veios da terra começou a se secar, a fonte de água da mina que nascia dos ribeiros secou-se também, não é? Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. De repente começou a secar tudo, e todo mundo começou a sentir a necessidade por causa da travessura e desobediência do próprio rei Acabe. Veja bem, queridos, o que é a palavra de Deus. Foi então que durante 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, tudo estava seco. Elias sentiu essa necessidade. E no verso 2 aqui, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te, esconde-te. Deus falou para Elias: esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Por que então Deus não falou para Elias ir para a beira do Jordão? Mas ele falou: vai para Querite, que está de frente ao Jordão. Ele podia falar: Senhor, não, eu vou para o Jordão, porque lá no Jordão era um rio abençoado, lá com certeza Deus não vai, nunca secar o Jordão. Por que o Senhor me mandou para Querite? Não questione nada do que Deus te manda fazer, ou Ele traça um plano no teu caminho, para que você viva, e Deus tem coisa melhor no teu caminho. Foi Elias para Querite e ficou lá, escondido, porque tem tempo, irmão, que nós temos que nos esconder. Homem de Deus, hein? Homem de Deus tem que se esconder. Homem de Deus tem que ficar longe de problemas, porque Elias, ele tinha que se esconder, porque lá em Israel tornou-se um problema, e esse problema veio porque Elias falou a verdade. Então Deus mandou ele ir para Ribeiro de Querite, para que lá ele fugisse, ficasse escondido dos grandes problemas. E Deus fala para você tem irmão aqui de ministério ouvindo esta palavra: fique longe de problema, fique longe de problema, fique longe de problemas. Te esconde, te cale, não fale, engula, glória ao Senhor, para que passe esse tempo de problema que está na sua rua, na tua casa, na tua vila, está rondando o seu terreiro. Glória ao Senhor. Se esconda,
e fale só na oportunidade da minha palavra. Glória ao Senhor. E Elias foi para Querite. E chegando lá, queridos, ele ficou ali escondido junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E Deus falou para ele: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E olha lá, o Senhor já tinha ordenado aos corvos, então não era apenas um e nem dois. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, são bastante, não era só um, era vários corvos. Eu tenho ordenado aos corvos para que te sustente. Por quê? Porque apenas um não daria conta. Eles teriam que bater as asas longe, fazer a missão em que Deus lhe tinha concedido. E Deus falou com aquele pássaro. Outra coisa que Elias não questionou foi: por que aos corvos? Por que não Deus não mandou uma pomba, que era bem um pássaro bem limpo, não é? Até o cocô da pomba, se comer na falta de comida, não faz mal para ninguém. Aconteceu isso lá na época de Eliseu. Cercaram-se a Samarias, até que chegaram, a fome foi tanta que uma pá de esterco de pombo valia muito para se comer na janta e no almoço também, não é? Então Elias podia questionar o Senhor: por que não a pomba, um pássaro limpo? Por que um corvo, Senhor? Mas Elias não questionou. Se é Deus que determina, seja feito a vontade de Deus. Quem é você? Quem é o ser humano para questionar a vontade do Criador? Ninguém. Então não questiona, sirva o teu Deus, faz a vontade do teu Criador. Porque não adianta você questionar, fazer do seu jeito e depois ficar aqui com tripitudo sobre a face da terra e não subir para o reino da glória. Então, ouve a minha palavra, ouve a palavra do teu Criador, e você subirá comigo no soar da trombeta para o meu reino de glória. Você é minha e você é meu. Faz a minha vontade, me sirva em espírito e verdade. Eu te sustentarei pela mão, a minha glória estará no seu coração. Dá glória ao teu Deus. Foi aí então, meu irmão, que Elias, aqui no verso 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ficou lá, escondido, e passou-se os tempos ali, escondido, e os corvos lhes trazia pão e carne de manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro o tempo todo. Elias ficou tranquilo, sossegado, não é? Ali esperando o tempo de Deus, porque o tempo de Deus a gente se espera. Não passe na frente do tempo de Deus, nunca na sua vida, porque só vai dar errado. E no tempo de Deus ele ficou ali. Passou-se o tempo, no verso 7, sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Bem, nós lemos até aqui, irmão. É lógico que mais para frente, Deus tomou caminho na vida de Elias, como todos nós sabemos. Deus tomou caminhos na vida dele. Deus mandou ele falou para ele: sai agora e vai lá para Serepta. Ao invés do corvo, eu tenho ordenado uma viúva que te sustente. De novo, não é? Glória ao Senhor. Os caminhos de Deus o homem não consegue entender, não é? Por que ele não manda Elias? Primeiro, por que ele não mandou Elias para o Jordão? Mandou para Querite. Depois, por que ele não mandou Elias para a casa de alguém que tivesse comida à vontade, dinheiro à vontade, para sustentar Elias? Mandou para a casa de uma viúva que está mais pronto para morrer, porque não tinha nada na sua casa, estava catando os gravetos,
para cozer um bolo, ela e o seu filho, e depois morrer. Mas isso é outra coisa, para outras palavras no futuro. O que Deus revelou para nós aqui hoje foi isso daqui: faz a vontade do teu Deus, obedeça o teu Senhor, mesmo que tudo seque, mesmo que tudo acabe, mesmo que tudo desapareça, mesmo que pareça estar ruim, parece estar ruim para o teu irmão, parece estar ruim para a nação, parece estar ruim para o governo, parece estar ruim para a sociedade, parece estar ruim para esse, para aquele, mas para você que teme o meu nome, nascerá o sol da justiça. Não tem problema, vai enfrentando essa angústia, essa dificuldade de várias maneiras, de várias formas, confiando no teu Deus, aquele, glória ao Senhor, que te dá saída, que te sustenta, aleluia, com um copo d'água, sem precisar Ele manda, glória ao Senhor, até nas asas do querubim, te sustentar aí na tua casa, onde você estiver, porque o Senhor te pega pela mão, aleluia, e Deus fala para você: está difícil onde você está, a dificuldade está bastante no teu caminho, a tristeza te tomou, a angústia tomou a tua alma, começa a dar glória ao teu Deus, alegria no teu Criador, porque ainda que tudo seque, eu tomarei caminho na tua vida, aleluia, e você não verá a sua derrota, você não verá. Deus tomará caminho na tua vida nesta palavra. Dá glória ao teu Deus, não temas, eu estou contigo. No choro, na angústia, na lágrima, na dor, no sofrimento, eu vou tomar caminho na tua vida. Deus seja louvado.